Saudações, seres inferiores! Eu voltei. Sejam bem-vindos ao meu segundo vídeo da franquia Shantae, agora cobrindo o segundo jogo da série. Eu senti que no primeiro vídeo eu não fui muito espontâneo com a narração, então eu vou fazer um esforço para não soar que nem um robô dessa vez. Se você não viu o vídeo passado, eu recomendo dar uma assistida para entender melhor esse daqui. Várias coisas que eu vou abordar aqui já vão ter sido explicadas melhor no primeiro vídeo e vai te dar um gancho melhor nessa sériezinha de reviews que eu tô fazendo. Com o lançamento do primeiro Shantae lá nos anos 2000, o jogo teve uma recepção positiva. Um jogo que, apesar de ter envelhecido mal hoje, foi considerado ótimo na época e uma joia perdida do Game Boy Color, mesmo com seus vários problemas. Mas quando eu digo que a crítica elogiou o jogo, eu quero dizer a crítica que conseguiu jogar ele. Porque em contrapartida com as boas notas, esse jogo era muito obscuro. Não muitas cópias foram vendidas, elas eram caras de produzir, o Game Boy Color já estava com o pé na cova na época em que o jogo saiu, por conta do Game Boy Advance ter chegado para tomar o seu lugar no mercado. Esse jogo simplesmente caiu nas sombras com o tempo. Shantae poderia ter se tornado só mais um daqueles mascotes de empresas de jogos esquecidos pelo tempo, mas a WayForward não ia deixar. Eles iam atacar de novo, começaram a trabalhar numa sequência. Shantae Risks Revolution ia ser o segundo jogo da série, uma continuação merecida do primeiro jogo. Seria lançado para o Game Boy Advance e retornaria com boa parte do charme apresentado na primeira aventura e mais algumas melhorias e adições novas e interessantes. O primeiro jogo foi ambicioso, mas esse aqui não ficaria para trás. Ele tem umas ideias muito fantásticas, uma porrada de melhorias e muitos conceitos cheios de potencial que dava para ver pelas prints e trailers divulgados na internet. O jogo ficou em desenvolvimento por um bom tempo até encontrar o seu primeiro e último obstáculo: a morte. Shantae Risks Revolution teve que ser cancelado porque a WayForward, diferente da última vez, não conseguiu achar alguém que estava disposto a publicar o jogo no console portátil. A Capcom não estendeu a mão dessa vez, então o projeto foi pro buraco e aquele jogo incrível morreu antes mesmo de ver a luz. Durante 8 anos, a franquia ficou num estado de hibernação total. A WayForward estava toda atrapalhada com essa sequência nova que eles queriam lançar e presa no dilema de como uma empresa pequena iria conseguir publicar o seu próprio jogo original em um console de peso. Até que em 2008 a Nintendo apareceu com a solução: o Nintendo DSi. Essa versão do Nintendo DS viria com um serviço exclusivo chamado de DSiWare, a primeira loja virtual de um console da Nintendo de onde você poderia comprar jogos exclusivos dessa plataforma em mídia digital. Mas o mais importante, as empresas desenvolvedoras poderiam publicar seus jogos elas mesmas sem depender de outras empresas grandes e sem a necessidade de produzir e distribuir cartuchos físicos. Era tipo uma Steam Greenlight perfeita para jogos indie no Nintendo DS, que por sinal é o segundo console mais vendido da história, perdendo apenas pro PS2. Ou seja, qualquer jogo que saísse para esse console e conseguisse se destacar ia ter muita visibilidade. Era fácil, era promissor e era exatamente o que a WayForward precisava. O futuro estava ali e eles abraçaram esse futuro com todas as suas forças. Com isso, no ano de 2010, Shantae Risks Revenge trouxe a série de volta e foi lançado como um título de peso no DSiWare. Achou que eu tinha morrido, não foi? Esse não era o mesmo jogo cancelado de Game Boy Advance que tinha retornado. Aquele jogo foi pro lixo e esse aqui era totalmente diferente e teve seu desenvolvimento próprio do zero, fora algumas sprites e animações reusadas. O jogo se destacou e ganhou notas altas, vendeu muito mais que o primeiro jogo e alcançou um patamar relevante de fama. Foi aqui que a fanbase começou a nascer. Se você for no Google agora e pesquisar os melhores jogos de DSiWare, vai encontrar um monte de listas onde esse jogo está em primeiro lugar, resultado de todo o reconhecimento que a série conseguiu conquistar na época com esse título. Mais tarde, com o passar dos anos, o jogo foi portado para iOS, e em 2014 recebeu uma versão modificada chamada de Director's Cut, que consiste em um port para PC e consoles de mesa com algumas mudanças e diferenças em relação à versão original de DSi. E é essa a versão que está disponível na Steam e todos os consoles de mesa para compra até hoje. Todos. Eu também quero dizer que esse foi o primeiro Shantae que eu platinei. Tá aqui, 100%, bonitinho, todas as conquistas pra mostrar que esse jogo é uma laranja que eu espremi até não sobrar uma gota. E agora tá na hora de pegar essa laranja e devorar até a casca, pois a última coisa que eu posso fazer por esse jogo é dar uma análise cirúrgica e merecida pra ele. O jogo mal começa e te taca seco na ação. Uma horda de monstros está atacando a praia e Shantae é forçada a lutar.
Numa questão de segundos ela deita os caras e você já tem controle total sobre ela. Aqui dá pra parar e analisar um pouco o que a heroína de cabelo comprido consegue fazer dessa vez. Mesma coisa que no jogo passado, mas com algumas alterações e novidades. Uma delas é que você consegue nadar. Pois é, no jogo anterior todo o corpo d'água era um buraco que te matava na hora. Mas desde a última aventura, Shantae andou tendo umas aulinhas de natação e agora consegue se locomover pela água boiando. Uma alteração excelente na movimentação é que agora sua velocidade de corrida é a velocidade padrão. No primeiro jogo você sempre andava e tinha que manter o botão de ataque pressionado para correr, o que podia ser inconveniente em certos momentos. Mas aqui é o contrário, você corre naturalmente e segura o botão de ataque para andar. Outra novidade é que agora você tem uma esquiva, a clássica esquiva traseira dos jogos de Castlevania no mesmo console. E se você spamar o botão de esquiva no timing certinho, consegue ligar uma na outra e usar isso para viajar mais rápido. Vai por mim, depois que você se acostuma não dá pra parar de usar. É muito gostoso e prático ficar spamando essa esquiva por aí, e sempre quando eu tinha que andar numa linha reta muito longa, eu sempre ligava o modo Michael Jackson rodopiante. Logo depois de derrotar os monstros, você se encontra com Bolo, e os dois vão até o laboratório do tio Mimic, onde uma tal de exposição de relíquias vai acontecer e toda a cidade vai assistir. Shantae, Bolo e Sky se encontram na conferência e Mimic dá início. Ele quer mostrar um artefato que conseguiu e quebra uma rocha para exibir o que tem dentro. De dentro sai uma lâmpada mágica dourada, mas quando ele mete o olho nela fica todo atrapalhado e preocupado como se aquilo não devesse estar ali. Cria aquele clima de que algo pode dar errado a qualquer momento e logo em seguida Risky Boots aparece. Ela explode o telhado e invade a conferência, surrupia a lâmpada para ela e foge pelo mesmo lugar que entrou. Aliás, 1 minuto de silêncio para Risky Boots corintiana. Ela se foi, mas permanece viva naquele lugar. Dentro dos nossos corações. Shantae sai do laboratório imediatamente e tenta deter Risky. Você luta contra o barco dela e vence rapidinho, porque a luta é mais fácil que jogar pedra em janela de carro. Porém, mais uma vez, mesmo depois de vencer, Shantae deixa Risky fugir com o objeto roubado logo depois de ser acertada por uma bola de canhão a 0,00001 km/h. Mimic encontra ela desacordada no chão e os dois conversam. A lâmpada que Risky roubou era, quem diria, um objeto mágico poderoso e perigoso nas mãos erradas. Ela causou muitos problemas no passado e a mãe da Shantae entregou a lâmpada para que Mimic pudesse esconder e manter em um lugar seguro, coisa que ele fez muito bem. Risky planejava usar a lâmpada para se vingar da Shantae, por ter dado um sopapo nela no jogo passado. Mas a lâmpada em si, no estado que estava, era tão útil quanto um carro sem motor, pois as gênias selaram seu poder em 3 selos mágicos, então separaram e esconderam esses selos por toda a região e agora eles estavam em posse dos 3 barões de Sequinland, bandidos que se passam por coletadores de relíquias. Então agora, Shantae deve ir atrás dos 3 selos mágicos antes de Risky para evitar que o poder terrível da lâmpada seja despertado. Ah, e ela também é demitida. O prefeito encontra ela no chão e acha que ela tá dormindo ao invés de defender a cidade, então demite ela do posto de guardiã gênia de Scuttletown. Se você parar pra pensar, é a mesma história do jogo passado, só que no lugar de um motor a vapor é uma lâmpada e no lugar de pedras elementais são selos. Com isso, o jogo te solta da coleira e a aventura começa. A primeira coisa que você vai querer fazer é passar direto na loja e comprar um mapa. É baratinho e dá pra pegar com o dinheiro que você ganhou matando aqueles monstros no comecinho. Feito isso, é só sair de Scuttletown e ir pro leste em direção à floresta. É pra lá onde fica o seu primeiro objetivo. A progressão de Risky's Revenge sofreu uma alteração importante em relação ao primeiro jogo que permanece até hoje na série. O esquema é quase o mesmo, o jogo ainda é estruturado em mundo aberto e você precisa viajar pelas áreas para encontrar o seu próximo objetivo e coletáveis que podem te ajudar. Dessa vez, graças ao hardware melhor, o mundo não é só uma linha reta gigante, ele é bem mais complexo na sua formação. E os coletáveis foram reduzidos para 2. Esses containers de coração, que aumentam sua capacidade máxima de vida, e os Magic Gems, que podem ser trocados por itens melhores na loja. Mas a grande mudança é que agora, ao invés de ficar naquele ciclo alternado entre cidade e dungeon até o jogo acabar, eles adotaram uma progressão mais estilo Zelda. O jogo ainda tem dungeons, mas para você acessar elas você precisa fazer uma série de coisas que geralmente consistem em trocar itens com personagens que encontra no caminho, ajudar alguém, levar alguma coisa para outro personagem e etc. Até um momento em que durante essa corrente de missões você acaba obtendo algum item que te permite o acesso à próxima dungeon.
A progressão é totalmente ligada a essas missõezinhas. Sobre as dungeons, nada pra falar que eu já não disse no primeiro vídeo. Elas são labirintos de chaves onde o jogo coloca mais ênfase no plataforma e combate. Você consegue um poder novo lá pro meio, derrota um boss no final e consegue um dos 3 selos e sai vivo. Simplesmente complete todas as dungeons, faça todas as quests, pegue todos os selos e transformações até chegar no final do jogo. Mas a graça de jogar e falar sobre Risk's Revenge são as coisas que você encontra na aventura. Temos a adição de vários personagens novos e importantes, além do retorno de todos do primeiro jogo. Dentre os novos, nós temos essa garotinha chefe que vive na floresta, Roddy Tops agora tem 2 irmãos, Abner e Paul, tem o Barracuda Joe, que é o cara mais shed da série, e os 3 barões de Sequinland, Emo Baron, ou Barão da Munição, o Lula Molusco, que é o Squid Baron, e o último é o Hypno Baron, ou Barão da Hipnose. Uma adição legal que eles trouxeram são esses retratos desenhados dos personagens que aparecem quando você fala com eles, dando mais ideia da aparência de cada um e ajudando a demonstrar expressão nos diálogos. Além disso, eles também melhoraram a escrita. Aqui tem bem mais carisma e humor do que no jogo passado, sem falar que você vê e se comunica com um personagem bem mais vezes nessa aventura aqui, dando mais participação para eles na narrativa. A apresentação do jogo não decepciona. Vários assets foram reutilizados do jogo cancelado de Game Boy Advance, como o sprite de Shantae, mas alguns foram levemente retrabalhados. O jogo é muito bem animado, os cenários são vivos e bonitos, a pixel art é excelente e, no geral, é o que você esperaria de um bom jogo de DS. Na parte sonora, eu diria que as coisas não mudaram, mas mudaram. Com o chip de música avançado do Nintendo DS, eles puderam elevar a qualidade da música, mas as composições em si não são lá muito diferentes e mais complexas do que do primeiro jogo. Elas estão quase que no mesmo nível, eu diria. Talvez tenha a ver com o fato de Jake Kaufman ter composto as músicas para ambos os jogos. Boa parte das músicas são ok. Os 2 primeiros jogos têm as trilhas sonoras mais fracas da série. Espera até ver a review do terceiro e quarto jogo para vocês verem o que é música boa. Mas não dá pra dizer que não tem aquelas músicas que se destacam. Mais uma vez, meus parabéns pelo tema de dungeon do jogo. Não é tão bom quanto o do primeiro e eu devo ser uma das 4 pessoas no mundo que se lembram dele, mas eu achei muito legal de ouvir. Mas o destaque mesmo tem que ir para a música Adventure, que toca na área da praia. Mas beleza, Chamito, o jogo é bonito, é lindo, a música é legal, mas e o gameplay? Ele é bom? Ele é melhor ou pior do que o do jogo passado? Bem, o gameplay em si não mudou em conceito. Você luta, explora e faz tudo o que fez no primeiro game. Shantae ainda dança para se transformar, os animais são usados para acessar áreas novas que você não podia visitar antes, e você ainda sai andando pelo mundo procurando pelas coisas, como eu falei. Por eu ter coberto isso tudo na análise passada, parece que não tem muito o que falar sobre esse tópico, mas é aí que vocês se enganam. Essa é a parte em que eu explico o porquê de Shantae Risk's Revenge ser uma sequência que eu absolutamente respeito muito e o porquê da WayForward ter tanta credibilidade com esse jogo, pelo menos comigo. O negócio é simples. Eles ouviram o criticismo. Sabe todos aqueles problemas irritantes do jogo anterior que eu listei e reclamei? Todos eles se foram. Mas vamos por partes porque tem bastante coisa. Combate. Eu já vou de cara bater nessa tecla porque foi uma das coisas mais ruins sobre o jogo passado. Fazendo um resuminho bruto, naquele jogo você tinha um combate escasso e pouco variado, usando apenas a sua arma principal para tudo que era situação de luta, e qualquer outra opção de ataque era um consumível que se esgotava e precisava ser reestocado comprando nas lojas, isso se você lembrasse de usar eles. Mas o problema real era com os inimigos. Eu não sei se eu consegui passar a vibe exata de como é lutar com eles, mas da primeira vez é sempre uma desgraça. Eles eram imprevisíveis e irritantes, deixavam as viagens arrastadas e tediosas ou frustrantes porque você gastava mais tempo espancando o botão de ataque até eles morrerem do que se divertindo. Todos eles eram esponjas de dano horríveis que davam a impressão de que você estava socando uma parede de cimento. No Risk's Revenge, combate melhorou e muito. O cabelo da Shantae é mais longo, se parecendo mais com um chicote, não com um pedaço de fio dental sendo usado de chicote.
e além de ser muito mais confortável e satisfatório acertar inimigos com ele, dá pra aumentar a velocidade de ataque comprando esses cremes na loja. A diferença é gritante, não ter esses cremes pode dificultar a sua vida mais tarde, por isso compre. Regra número 1 de qualquer jogo da Shantae a partir daqui: sempre que tiver grana pra melhorar o cabelo, faça. Isso é bom porque no jogo anterior seu cabelo era o mesmo a aventura inteira, não tinha nenhuma upgrade ou alteração mínima que deixasse ele melhor ou mais forte. Além de seu cabelo ser melhor, aqui você não luta só com ele. Os itens desse jogo funcionam como magias. Você tem um botão dedicado para ativar e dessa vez eles operam como uma barra de mana. Ao invés de ter que gastar o seu dinheiro comprando eles várias vezes e gastar eles conforme usa até acabar como se fossem munição, eles ficam no seu inventário permanentemente depois de serem comprados. Podem ser selecionados a qualquer momento e você pode usá-los quantas vezes quiser desde que tenha mana o suficiente para isso. Dá pra recarregar a mana dropando esses potinhos verdes de inimigos ou comprando o livro mágico que reenche mana com o tempo. Esses poderes são divertidos de usar e podem vir a calhar em alguns momentos. Existem 9 ataques mágicos compráveis no total, divididos em 3 grupos onde cada magia é uma evolução da anterior. A bola de fogo é o seu projétil básico, que depois vira um tiro triplo e no fim um lança-chamas que derrete os inimigos. Tem a nuvenzinha de tempestade que fica soltando raios em 3 direções diferentes e onde você deixar e pode ser movida batendo nela. No segundo nível ela vira uma nuvem kamikaze explosiva e no terceiro a mesma coisa que o segundo, só que mais poderoso. Por fim tem a Pike Ball, uma esfera negra que fica orbitando a Shantae e causa dano em qualquer coisa que encosta. No nível 2 ela vira 2 esferas e no último nível 3. Com um cabelo melhor, mais esses ataques secundários, o combate é mais divertido e variado. Sobre os inimigos, eles foram nerfados graças a Deus. Nenhum te pega de surpresa de maneira injusta ou te sacaneia a ponto de fazer as viagens frustrantes como no jogo passado. Mas a melhor parte é não ter que fuzilar o botão de ataque por um tempão até cada um deles morrerem. Eles deixaram de ser esponjas de dano e os encontros com eles não são mais arrastados. Sim, tem alguns inimigos que levam mais golpes pra morrer, bastante até. Mas isso não é um problema aqui, porque, primeiro, eles aparecem apenas em alguns lugares e não todos. Segundo, a Shantae fica mais forte com o passar do tempo e é capaz de matar inimigos mais rápido e eficientemente com os ataques mágicos e os buffs de cabelo. E terceiro, eles também fizeram o favor de se livrar daqueles malditos frames de invencibilidade depois que você bate num bicho. E agora eles tomam dano na mesma frequência que você ataca eles. Com um combate mais amigável e balanceado, viajar por aí é uma tarefa bem mais suave e menos sofrida do que na aventura anterior. Parte disso também pode ser atribuído ao fato de que você não morre mais instantaneamente. Isso mesmo, nada de mortes instantâneas. Ao invés de ficar morrendo a cada 5 segundos e chorar no colo do capeta toda vez que cai no buraco, você apenas toma um pouco de dano como punição justa e é mandado pro começo da sessão onde estava. E se tocar em um espinho, apenas toma dano. Em paralelo a isso, eles também removeram o sistema de vidas. Agora se o seu HP chegar a 0, você toma um game over direto. Teoricamente isso deixaria o jogo mais difícil do que poder morrer várias vezes como no anterior. Mas as vidas lá se viam de bengala, porque você morria com muita frequência. Como aqui o combate é mais justo e as mortes rápidas se foram, você não precisa de vidas extras para te carregar no jogo. Agora é só um jogo de aventura normal, fácil e acessível de jogar. Mas calma que não acabou ainda. Sendo um mundo aberto, você ainda precisa ir a lugares distantes. Para prevenir de ter que ficar andando de lá pra cá tediosamente, o jogo tem o seu próprio sistema de viagem rápida. Sabe aqueles Warp Squids terríveis do primeiro jogo? Eles retornaram. Mas agora, ao invés de serem coletáveis secretos que você tinha que ter em quantidade mínima para poder usar a viagem rápida do jogo, eles foram transformados em pedestais espalhados pelo mundo. Existe um de cada um desses pedestais em cada área do jogo. Para ativá-los permanentemente, basta só andar e falar com eles. E assim eles ficam disponíveis para sempre para você usar. Dá para teleportar de qualquer um desses pedestais para qualquer outro que estiver ativo, apenas andando até o mais próximo e selecionando a localização de destino. Simples do jeito que deveria ser. Se você estiver jogando a versão original lá de DSi, os pedestais vão funcionar pareados, cada um deles sempre levando para outro em específico. Pelo que eu ouvi, isso era ainda mais irritante e inconveniente do que os Warp Squids do primeiro jogo, mas graças ao Odin eles mudaram isso na versão Director's Cut e dá pra viajar com muito mais eficiência. Uma das primeiras críticas que eu fiz no jogo passado foi como a dança que a Shantae tem que fazer toda hora para se transformar era lenta e arrastada. Toda hora que era necessário virar um animal, você tinha que apertar Select, colocar uma sequência de botões de acordo com a transformação desejada, esperar ela se transformar e aí sim pode usar o animal. Isso era criativo por um lado, mas ineficiente e lento por outro. Pelo bem do gameplay, eles também melhoraram a dança aqui. Segure o botão de dança e a Shantae vai alternar entre 3 passos de dança diferentes. Solte o botão no passo de dança referente ao animal que quer se transformar e pronto. Simples, rápido e prático.
Isso sem mencionar a porrada de melhorias menores que o jogo traz. Gemas dropam com mais frequência e podem ser encontradas em abundância em dungeons e passagens secretas. Dá pra saber em quais buracos você pode cair e quais não, olhando essas caveirinhas que ficam sinalizando no fundo. A câmera não é mais colada no sprite da Shantae, então sua visão ao redor fica bem melhor e você não precisa dar saltos às cegas. Tem salas de save nas dungeons, etc. Uma porção de coisas que eu tanto sabia quanto não sabia que faltavam no primeiro jogo tão presentes aqui. Tá, mas beleza, o jogo é lindo, maravilhoso, perfeito, um clássico atemporal que superou todos os graus de excelência e também... Calma, vamos devagar. Risk's Revenge resolve todos os defeitos do primeiro jogo e melhora vários aspectos da jogabilidade e gameplay. Mas consertar o primeiro jogo não significa que ele não tenha criado seus próprios problemas. Ou melhor, problema. Esse jogo tem um único defeito grande que acaba englobando várias coisas. Ele é incompleto. Agora, não confunda as coisas, eu disse que o jogo é incompleto, não que ele está incompleto, o jogo foi finalizado e tudo. Mas então qual é a diferença? É que a experiência que o jogo passa parece meio incompleta. Isso pode ser explicado por alguns motivos. O mundo que você explora é composto por basicamente 3 áreas apenas, só 3 áreas, cara. A baía, o deserto e a floresta. Tem o campo de abóbora e os campos lilás, mas eles são só passagens retas e curtas que conectam a cidade com a floresta e o deserto. Não tem nada neles e tudo no jogo acontece nessas 3 áreas. Até o jogo passado tinha umas 10 áreas diferentes no mundo. Além de ter bem menos áreas do que no jogo anterior e qualquer outro da série, esse jogo também tem menos cidades. Uma cidade. E apenas 2 dungeons em comparação com as 4 do jogo passado. Você não ouviu errado, 2 dungeons. Dos 3 selos mágicos, um deles, que é o segundo, é negociado com você pelo Barão da Munição, e não obtido dentro de uma dungeon depois de derrotar um boss. Ele te entrega um passe para a torre de batalha dele e tudo o que você tem que fazer é escalar um caminho linear para cima, passando por todas as 10 salas e matando todos os bichos antes do tempo acabar. Faça isso e o selo te espera no final. Não precisa de meio grama de massa encefálica para saber que isso não é uma dungeon. No campo das transformações, o jogo também mostra uma escassez, apenas 3 transformações. A desculpa aqui é que aparentemente desde a última treta a Shantae não tem praticado seus passos de dança e se esqueceu de como se transformar. Então algumas das formas animais do primeiro jogo ela precisa reaprender, essas formas sendo o macaco e o elefante. O macaco ainda é o mesmo de antes, e o elefante também, mas aqui ele só é usado para quebrar pedras e deixado de lado 90% do tempo. A arpia e a aranha, no entanto, se foram, e uma nova transformação tomou o lugar delas, a sereia. Ela é a forma necessária para afundar e explorar debaixo d'água, podendo nadar livremente nas 8 direções. Até hoje é uma das transformações mais memoráveis e icônicas da série. Eu só gostaria que ela não tivesse sido usada aos 45 do segundo tempo nesse jogo aqui, para uma última quest logo antes do jogo acabar. Tudo isso acabou se juntando para formar um jogo que é muito curto. De todos os jogos da série, ele é o que tem a menor duração, de cerca de 3 horas médias de gameplay. Menos de 2 se você souber o que tá fazendo. Dá pra zerar rapidinho numa tarde e ainda sobra um tempo pra tomar um todinho enquanto assiste um filme de família. Somando a isso, eu quero dizer que o plataforma e combate não são muito empolgantes. O combate é melhor que o primeiro jogo e eu vou bater nessa tecla até eu morrer. Mas ainda é super simples e muito sem substância, igual as sessões de plataforma. Esse aqui é um jogo fácil pra caramba, mas não é ser fácil que é o problema. E sim o fato de que, não oferecendo desafio, mais o mundo não oferecendo muito em variedade e coisas, mais o combate e plataforma sendo uma coisa bem perto do genérico, e mais a falta de uma história de verdade, você tem um jogo que termina antes que você perceba. O jogo cancelado de GBA vinha com uma porrada de promessas legais e ambiciosas. Aquele jogo ia ter 8 capítulos, 7 cidades, 6 ilhas, 6 dungeons, 10 bosses, 6 minigames, mais de 20 horas de gameplay e um modo extra multiplayer. Mas aí o jogo foi cancelado e Risk's Revenge conseguiu sair depois de anos, com nem um quarto de tudo isso. Os trailers mostravam tanta coisa bacana, tantos sistemas legais, tantas coisas promissoras, mas com Risk's Revenge parece que os desenvolvedores esgotaram a fonte de ideias e decidiram jogar bem seguro, fazendo um jogo que não toma riscos e não é muito ambicioso. Isso não vai atrapalhar a experiência do game, e nem todo mundo vai ver isso como um problema, mas é bem broxante se você comparar com o que essa sequência teria sido no Game Boy Advance. Até o primeiro jogo tenta ter mais ambição e originalidade, mesmo que boa parte disso não tenha dado muito certo. Ver um jogo curto e sem ambição como esse, ver as prints e gravações da demo do jogo cancelado, e tentar julgar pela história por trás do lançamento sofrido dessa sequência, me faz imaginar que os caras estavam a todo vapor com a criatividade quando estavam fazendo o jogo de GBA,
Mas quando aquilo tudo aconteceu e depois de anos eles poderem finalmente pôr a mão na massa de novo por conta da luz que o Nintendo DSi trouxe, a gasolina de inspiração deles já tinha se esgotado e provavelmente eles queriam lançar o jogo o mais rápido possível, então fizeram ele curtinho e sem muita coisa diferentona como antes para poupar tempo e esforço. Ninguém nunca disse isso oficialmente, é pura especulação minha, mas eu acho bem válida e ajuda a entender o porquê de algumas pessoas dizerem que foi um jogo meio apressado. Antes das minhas conclusões finais, eu quero fazer uma coisa. Eu vou terminar de cobrir a história do jogo até o final. Como isso é terreno de spoiler, eu marquei certinho o tempo do vídeo pra você pular se você não quiser ouvir o final do jogo. Ele tá aparecendo aí na tela agora, é só apertar e ir pra lá, tá? Beleza? 1, 2, 3 e vai. Se você não pulou e ainda tá me ouvindo, então vamos nessa. Conforme Shantae recupera os selos, Risk vai aparecendo e tentando intimidar a heroína pra fazer ela entregá-los. Shantae se recusa e consegue despistar Risk, até o momento em que ela põe as mãos no último selo. Saindo da última dungeon, ela estranhamente nota que Risk não apareceu dessa vez, mas chegando em Scuttletown, ela se encontra com Sky e Bolo e eles entregam notícias ruins. O tio Mimic foi sequestrado e levado pela Risk, e agora ela só devolveria ele se Shantae adesse os 3 selos. O Barão Lula, mesmo depois da surra que levou, aparece e diz que pode ajudar. Ele quer que você recupere os 3 sombrinhos dele, 3 lulas douradas que são escondidas em áreas debaixo d'água. Entregando as lulas pra ele te recompensa com o Talismã da Sereia, que permite você atirar bolhas explosivas. Esse é o último item que você pega no jogo, e com ele em mãos pode invadir o esconderijo da Risk e resgatar o seu tio. Logo depois de adentrar nele, o jogo te põe numa sessão de shooter? Tá, é bem fácil, é só nunca parar de atirar e ficar spamando o botão de ataque que nem um maníaco. Aí você anda por um tempo a mais e chega na sala final. Lá nós descobrimos como o Risk sequestrou Mimic. A Rory e os irmãos dela nos traíram. Eles entregaram o tio da Shantae pra Risk em troca de uma recompensa. Um suprimento vitalício de café. Eu nunca falei isso, né? Aparentemente no universo da Shantae o que diferencia os zumbis hostis dos mais civilizados e passivos como a Rory Tops é o fato deles serem mineiros e adorarem um cafezinho. Eu não tô nem brincando. Tá, tirando a parte deles serem mineiros. Enfim, Risk não cumpre com a palavra dela e eles saem chorando de mãos vazias. Shantae chega logo em seguida e é forçada a entregar os selos pra Risk, que deixa Mimic ir embora depois. Só abrindo um parênteses aqui, vocês não acham que essa narrativa simplista e previsível que o jogo adotou meio que faz os personagens serem um pouco burros? A Risk precisa de todos os 3 selos para libertar o poder da lâmpada, certo? Se ela não tiver os 3, ela nunca vai conseguir a vingança dela. Lá pro meio do jogo, a Shantae pede pra Risk dar no pé e parar de provocar ela, senão ela, com suas próprias palavras, quebraria aquilo em pedaços. Se tu pode simplesmente destruir o negócio, então pra que se dá o trabalho de ir atrás de todos os 3 selos? Pega só um, dá um fim nele e pronto, Risk chora de depressão no banho e nunca mais vai poder usar a lâmpada. É uma daquelas coisas que não faz sentido nos jogos, sabe? Voltando pra confusão, os 3 selos finalmente foram reunidos e agora a pirata pode pôr seu plano em prática. Infelizmente pra ela, aparentemente a caverna contava com um plano de internet de escada e a lâmpada precisa de um tempinho pra dar uma aquecidinha antes de funcionar. Deve estar fazendo o backup automático de magia, quem sabe. Shantae então aproveita isso e ataca Risk. As duas lutam pela segunda vez no jogo enquanto a lâmpada fica ali parada em defesa. Como se a Shantae não pudesse só catar ela e fugir dali pra destruir o negócio, mas deixa pra lá, o importante é a emoção da luta. Risk então perde, mas o tempo que elas perderam lutando foi o suficiente para a lâmpada poder despertar completamente. Quem diria, né? E agora sim a gente pode ver do que se trata o poder da maldita lâmpada. O que essa lâmpada faz é mais ou menos o que aquelas lâmpadas de mídias de Aladdin e gênios fazem, que é prender uma gênia no seu interior e fazer ela sua escrava, forçando ela a realizar todos os seus desejos se você estiver empunhando o objeto. Mas como nós sabemos, se você assistiu o vídeo passado, Shantae não é uma gênia por completo, ela é só metade de uma. Risk sabia disso também, mas queria ver o que a lâmpada causaria na garota mesmo assim. E o que ela faz é sugar todos os poderes da Shantae, separando ela de sua magia permanentemente e transformando ela em uma mera humana comum. Não só isso, mas a magia dela também é totalmente corrompida e personificada numa versão sombria e má dela mesma. Risk manda a cópia barata de Shantae da Shopee te atacar e vocês duas lutam. Ela usa as formas dos animais contra você, mas ainda dá pra usar os itens mágicos contra ela. Depois que ela sucumbe, a caverna inteira desmorona. Risk desaparece e Shantae decide dar no pé também. Ela e seu tio chegam em casa seguros. O prefeito se desculpa por ter demitido a Shantae e recontrata ela de novo. E os personagens ficam naquele diálogo de fim de aventura.
Mas veja bem, eu disse que Shantae conseguiu vencer o plano da Risk e derrotar a clone do mal. Mas eu não disse que ela conseguiu recuperar os poderes dela. Até porque não conseguiu. Supostamente quando a nega Shantae explode em 1000 pedaços, a magia de Shantae é destruída junto. E agora ela é só uma humana comum como todos da cidade dela. Não é nem final ruim, esse é realmente o final canônico desse jogo. Mas eu acho que já tá bem óbvio que essa história não acaba por aqui. Esse jogo estava preparando o terreno para o próximo jogo da série, que viria a contar se Shantae consegue ou não pegar os poderes dela de volta. Mas se você quiser descobrir, vai ter que esperar até o próximo vídeo. Depois de zerar o jogo, você desbloqueia algumas coisinhas. Uma delas é essa arte oficial que aparece para você logo depois dos créditos. Existem 4 imagens que você pode pegar, dependendo do seu desempenho no jogo. Essa fofinha aqui é pega nas condições normais, apenas zerando o jogo normalmente. Essa outra aqui é obtida zerando o jogo em 100%, pegando todos os itens coletáveis e upgrades da loja. Essa daqui é de speedrun, você pega ela se completar o jogo dentro de 2 horas. Essa última aqui é a mais difícil, para pegar ela você tem que zerar o jogo em 100% dentro de 3 horas. Essas figuras não fazem absolutamente nada, elas são o que elas são, imagens. Mas o que é meio engraçado é que se você pegar qualquer uma dessas imagens e apertar o botão para continuar, a imagem some para sempre e não dá para visualizá-la de novo ou sequer provar que você pegou, a não ser que tire um print. Outra coisa que você libera é o Magic Mode, um modo extra exclusivo da versão Director's Cut. Esse é meio que o modo difícil desse jogo, nele os seus status são alterados e a Shantae toma o dobro de dano, mas em compensação pode usar o dobro de magia. Eu não tenho gravação desse modo, mas eu já experimentei. Se você se divertiu usando os ataques mágicos, eu recomendo tentar esse modo aqui. E é claro, a outra mudança bem óbvia é que a Shantae passa o jogo inteiro vestida dessa forma. E esse é Shantae Risk's Revenge. O que eu posso dizer desse jogo? Como eu disse, faltou ambição, faltou criatividade, variedade na implementação do mundo e das transformações. O jogo não tem muitas ideias originais, fora os personagens e o humor, sem mencionar que o jogo é curto tanto em duração quanto em conteúdo. Cada aspecto do gameplay é super simples e seguro, sem ambição no combate, sem ambição no platforming, mas nada disso faz do jogo ruim, tá? Deixando bem claro, esse não é um jogo ruim. Nada disso vai atrapalhar sua diversão como os problemas do primeiro jogo faziam. Risk's Revenge introduz coisas novas e mudanças importantíssimas em relação ao game anterior que permanecem na série até hoje. Ele estabeleceu a fórmula geral de o que a franquia seria daqui em diante. Ele é melhor que o primeiro Shantae, e sem falar que é um ótimo jogo para começar a franquia. Se você ainda não jogou o primeiro jogo e quer conhecer a série, pode começar por aqui sem dó. Eu te garanto que entender a história do primeiro jogo não é necessário para entender a desse daqui. Acho que isso conclui a minha análise. Nossa, eu falei demais. Acho melhor eu terminar antes que minha boca fique mais seca que o Vale do Jequitinhonha. Eu vejo vocês no meu próximo vídeo analisando o terceiro jogo da série, Shantae and the Pirate's Curse.